seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos sentar. Como dissemos no início da missa, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. O que vem a ser celebrar esta solenidade? A oração da coleta de hoje nos dá uma direção. É uma solenidade onde nós somos chamados a reconhecer a glória de Deus. Na verdade, é uma solenidade também que nos faz refletir quem Deus é e, consequentemente, nos faz reconhecer também quem nós somos. Nós sabemos que, desde o povo judeu, nós trazemos a dimensão do monoteísmo. Eles são, entre aspas, os nossos avós na fé. Mas como então identificar que Deus, ele é ao mesmo tempo uno e trino? Ou seja, um só Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como dizia hoje no ofício das leituras, no texto de Santo Agostinho, ele diz que o Pai cria com os moldes do Filho no vínculo de amor do Espírito Santo. Mas a doutrina na igreja foi reconhecendo que esse esvaziamento de amor não era somente um esvaziamento de amor somente do Pai, da qual procedia o Espírito Santo. Também o Espírito Santo também procedia do esvaziamento de amor do Filho. Aí surgiu uma doutrina chamada doutrina do filioque, onde o Pai se doa totalmente em amor ao Filho e o Filho se doa totalmente. Daí nós poderíamos perceber que, no fundo, para sermos também, como nós somos chamados a ser uma imagem deste amor da Trindade, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se tem alguma coisa que define Deus, é dizer que Deus é amor. E tem um teólogo, que agora me fugiu o nome, que ele diz que para que Deus, essa essência do amor de Deus, ela fosse realmente caracterizada como amor, era necessário a diversidade das pessoas da Trindade. Acho como que nós olhamos talvez para aquele gesto de Adão, quando ele exclama ao olhar Eva, e algo que São João Paulo II diz na Teologia do Corpo. Quando Adão olha Eva e diz: essa é osso dos meus ossos. João Paulo II vê nisso Adão reconhecendo alguém com a sua mesma natureza, e por isso agora ele é capaz de amar, porque ninguém é capaz de amar sem ter algo ou alguém para amar. No fundo, a solenidade da Trindade é um intercâmbio de amor. O que é um intercâmbio? É uma troca, sei lá, de bens, conhecimento, mas diferentemente daquilo que nós somos chamados a viver, a Trindade, ela promove esta comunhão de bens que reflete sobretudo na dimensão, seja da sua glória, seja da sua essência, porque as três pessoas da Trindade trazem a mesma essência divina, trazem em si o amor doado em seus corações. A Trindade, na sua mesma natureza divina. E interessante porque diz no Evangelho que o Espírito, ele vai dar aquilo que ele recebeu do Pai.
E aqui, na verdade, Jesus dizendo, vou pegar o texto melhor, porque ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Ou seja, o Espírito recebe aquilo que é de Jesus. E ao mesmo tempo anuncia, mas ao mesmo tempo tudo que é meu também é do Pai. Não tem como não olhar para a Trindade e não lembrar para a primeira comunidade dos cristãos. Sobretudo quando dizia que eles eram uma só alma e um só coração. E, ao mesmo tempo que eles partilhavam os seus bens materiais, muitos vendiam seus campos, porque não havia necessitados entre eles. Este não haver necessitados é uma essência da própria Trindade. E daí nós vamos compreendendo como o amor de Deus ele excede a Trindade. Porque diz, aqui nós contemplamos a obra da criação, na primeira leitura fala de Deus como um mestre de obras, no Salmo fala de Deus como um artista, mas nós podemos nos enganar achando que Deus tinha necessidade em nos criar. Deus não tinha necessidade em nos criar. A Trindade, ela era uma comunhão e é uma comunhão de amor tão perfeita que ela se basta em si mesma. Mas ao mesmo tempo, como diz aquela sequência que cantamos de Pentecostes, esta chama que crepita, ou seja, do fogo do amor divino, crepita, pula, salta amor. E desse amor divino nós somos imagem e semelhança e por isso fomos criados. Deus não nos criou para criar um fantoche ou um brinquedo ou qualquer outra coisa para se autossatisfazer. Na verdade, a Trindade nos moldes do Filho, na forma de Jesus Cristo, verbo humano encarnado, por ação também do santificador, mas isso são apenas atribuições que nós damos à Trindade, como diz o catecismo. O Pai cria, o Filho redime, o Espírito santifica e reúne a Igreja de Deus para, como este artista, fazer da Igreja uma imagem cada vez mais semelhante àquilo que a Trindade é. E interessante porque hoje no ofício das leituras, uma das orações que o padre reza, cita aquela passagem de Coríntios que diz: há uma diversidade de dons, há uma diversidade de ministérios, mas um só é o Espírito Santo. Se nós olharmos, nem a nossa impressão digital é a mesma, nossa face, nossas características, nossa personalidade, nós somos profundamente diversos. Assim dizia São João Paulo II, a igreja é um grande jardim que se expressa por meio de vários carismas, mas a beleza do jardim de Deus está de fato realmente nessa diversidade de dons que tem a sua origem na diversidade da Trindade. Mas ao mesmo tempo nós podemos fazer uma dinâmica, eu acabei esquecendo de trazer, mas se nós juntássemos, por exemplo, uma vela com um fogo aceso, duas velas, nós não conseguiríamos separar os fogos, não é verdade? Por quê? Porque não consegue se perceber o limite entre um fogo e outro fogo. É isso, a Trindade é uma comunhão de amor tão perfeita, tão uníssona em si mesmo, que eles não se tornam, mas eles são um só Deus, porque são indivisíveis. E ao mesmo tempo nós olhamos para essa primeira leitura, onde narra a sabedoria de Deus, vai falando
sobretudo, da Trindade que precede, ou seja, desde o princípio, desde a eternidade, que foi, diz aqui o livro dos Provérbios, que foi gerada quando não existiam os abismos. Na verdade, a Trindade é eterna e nos convida a sermos levados a essa plena verdade, como dizia o Evangelho. O Espírito virá e nos conduzirá à plena verdade. E qual é a plena verdade? A plena verdade é a unidade da Trindade. Nós seremos e somos chamados a comungar da glória de Deus. Nós somos chamados a comungar da unidade com a Trindade. Diz Santa Elizabeth da Trindade que a Trindade habita dentro de nós, mas ao mesmo tempo também diz a doutrina do sacramento do batismo que nós, por meio do batismo, somos inseridos na Igreja de Deus e ao mesmo tempo somos inseridos na Trindade. Nós habitamos na Trindade e a Trindade habita dentro de nós. Somos chamados a esse mistério de união com Deus, ser tão um com Deus, a ponto de expressar aquela imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus. Um pouco lógico, nunca seremos deuses por essência, seria isso uma idolatria, mas aquilo que São João da Cruz diz, e que alguns místicos dizem, o que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação. O Senhor nos convida a reinar sobre o pecado, trazendo a marca da imagem de Deus, que Deus não deu nem mesmo aos anjos. Mas para que, no mistério da luta contra o pecado, nós possamos expressar essa semelhança com Deus. Por isso que o amor ao próximo, a pertença à igreja, o amar aqueles que talvez são diversos, diferentes, não inimigos, é um caminho e uma educação de Deus para nos tornar mais semelhantes. E ao mostrar aquilo que Ele é, Ele também revela aquilo que eu sou. Na unidade da Trindade, nós podemos dizer o que é o homem, como diz o Salmo, para que Deus possa tratar dele com tanto carinho. E aí nós identificamos Deus, segundo esse salmista, que plasma, ou seja, que modela os céus e o universo com mãos de artista, que são, sobretudo, as mãos de um escultor. Existe uma discussão, um diálogo entre o Da Vinci e o Michelangelo, dois grandes artistas, um pintor e escultor e o outro apenas pintor. Dizia Michelangelo para Da Vinci que a verdadeira obra de arte é a escultura, porque se na pintura nós errarmos, existe a possibilidade de retocarmos, mas na escultura não existe essa possibilidade. Uma talhada sequer, você precisa recomeçar tudo de novo. Talvez dizer como Santa Teresinha e reconhecer: me impressiona, Senhor, a tua exatidão. Impressiona a exatidão de Deus, que perpassa pelo mistério da providência divina. Porque também olhar para a Trindade seria interessante olhar para algumas heresias, onde achavam que Deus tinha criado o universo e o largado à revelia, como se Ele criasse assim: eu te criei, agora você se vira, você se conduz por si mesmo. Na verdade, olhar para a Trindade é ver a Trindade que vai tentando a cada dia recriar em nossos corações o rosto de Jesus por meio
do Espírito Santo. Então que hoje, Deus, que diz que abaixo de Deus, Ele nos fez e nos coroa de glória e esplendor. A coroa sobre a qual coloca-se sobre as nossas cabeças é a coroa do amor. Do amor que consegue cada vez mais, por amor a Deus, amar aqueles que estão ao nosso redor. Que a graça de Deus venha em meio, porque as tribulações, como diz na segunda leitura, as circunstâncias, onde muitas vezes somos provados na constância, onde, no fundo, a partir das virtudes provadas no nosso dia a dia, e é no dia a dia que nós somos chamados a expressar o amor da Trindade, desabrocha a esperança. E como diz São Paulo em Romanos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O Papa hoje celebrou o jubileu para os artistas, para os esportistas, e disse que, citando o beato Jorge Frassati, Pier Jorge Frassati, que vai ser canonizado dia 7 de outubro junto com o beato Carlo Acutis, falando que ele era muito esportista, ele diz: ninguém nasce campeão, também ninguém nasce santo. É o amor, é a união da Trindade que faz com que o amor de Deus torne-se próximo aos nossos corações. E é esse amor que gera esperança em nós. Esperança na vida eterna, diante dessa missa de sétimo dia que celebramos. Esperança de que um dia todos nós estaremos face a face com a Trindade, contemplando a verdadeira glória de Deus e a sua verdadeira santidade. Esses irmãos que celebramos combateram o bom combate. Hoje é tempo para nós, já não mais para eles, de nós sermos inseridos nesse mistério de amor. Tem algumas pessoas que estão aqui por causa desta missa. O Senhor vos pergunta: estás fazendo parte do mistério da Trindade? Estás fazendo parte da igreja de Deus que nos insere? Estamos honrando o nosso batismo que nos fez, já somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas que retirou de nós e a cada dia nos dá a graça santificante, aquilo que nos desfigura o pecado. Que nós possamos hoje olhar para a Virgem Maria, ela que é chamada a semelhantíssima, ou seja, porque em nada se desfigurou o ser imagem e semelhança de Deus, a obra-prima da criação. Quem está mais inserida no mistério da Trindade? Que o Senhor olhe hoje, por meio do Espírito Santo, que é chamado Consolador, possa consolar os vossos corações. E não só nesse mistério de esvaziamento que muitas vezes nós vivemos no seio da nossa própria família ao perder um ente querido, seja um esvaziamento semelhante ao esvaziamento da Trindade. Porque se por um lado o filho e o pai se esvaziam por amor um ao outro, eles não deixam de ser preenchidos pela graça de Deus. Que hoje seja um mistério onde Deus queira preencher esse intercâmbio de dons, porque também assim é a Eucaristia, um intercâmbio de dons entre o céu e a terra, onde nós oferecemos o nosso trabalho humano, onde nós oferecemos o nosso sacrifício a Deus. Queria convidar a cada um de nós que aqui estamos,
com a dor dos nossos entes queridos, oferecer a nossa dor, esse intercâmbio de amor, certos de uma certeza, que o Senhor também se esvazia por nós e nos preenche, a ponto de nós nos sentirmos como Santa Elizabeth da Trindade, sem necessidades, ou mesmo como Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus basta, só Deus é capaz de preencher os nossos corações. Em meio a momentos infelizes, somos chamados a reconhecer: Deus é e sempre será eternamente uma comunhão de amor e uma comunhão de felicidade. No fundo, as maiores tristezas do nosso coração se deparam do momento em que nós nos separamos de Deus e por causa disso nos separamos daqueles que nos são mais próximos. Que o mistério da Trindade nos ensine, sobretudo, a amar e sermos felizes. Não uma felicidade passageira, mas uma felicidade que ecoa por todos os séculos dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.